Ajeitar aqui os cabelos. Oi, pessoal. Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar pra mim e pra vocês, né? Eu não gravo só pra mim, eu gravo pra vocês. Enquanto eu preparo aqui um cafezinho, eu vou conversando com vocês. Deixa eu pegar aqui a faca, cadê a faca? Oi, gente. E aí, meu povo? Como é que vocês estão, meus amores? Olha, gente, que eu comprei Silvio Santos, vem aí. Lá, 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 lá. Ai, o microfone de Silvio Santos todinho. Não, brincadeiras à parte, gente, mas parece mesmo um microfone de Silvio Santos. Comprei esse baratinho, sabe? Não é 10 de 10 não, mas eu falo muito baixinho, depende da ocasião, né? Não falo tão baixinho assim não, mas quando eu tô gravando eu gosto de falar baixinho, que pra ninguém tá ouvindo minha conversa que eu tô falando. Aí eu digo, vou comprar esse microfonezinho baratinho na Shopee e deu certo, gente. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. Bom, pessoal, já fazia acho que uns 2 meses que eu não gravava. Eu tava tendo um ritmo legal, né, de gravação e eu parei. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Por que que eu parei e por que que eu decidi retomar as gravações, tá? Então, enquanto isso, eu vou preparando um cafezinho aqui pra mim. Enquanto eu preparo meu café e tomo um cafezinho com vocês, que é justamente sobre isso, depois que eu tomar café, que eu vou fazer toda a preparação do que eu vou fazer, que eu vou falar pra vocês aqui desse vídeo. Então, fica aí, tá? Me acompanha aí pra você escutar a história, mais uma história de uma mulher sonhadora. Assim como eu sei que tem muitas aí que estão me vendo, que também são sonhadoras, e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, minhas manas, minhas divas maravilhosas. E meus divos também, né? Porque eu sei que também tem homem aqui assistindo. E desde já agradeço. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal, não é meu, né? Esse canal, como tem dizendo lá na descrição, eu fiz para deixar registrado aqui a minha evolução, o desenvolvimento do meu caminhar, minha espiritualidade, enfim, se vocês quiserem saber mais um pouquinho, vocês dão uma lida lá na descrição, lá do meu canal, tá explicando por que foi que eu fiz esse canal. E, gente, eu tinha muita vergonha, viu? Ainda tem um pouquinho, né? Mas é sobre isso também que a gente vai falar aqui hoje. Vou tentar resumir o máximo, porque eu sou muito aleatória, inclusive eu já esqueci o que era que eu ia pegar. E eu vou tentar resumir o máximo desse nosso bate-papo aqui de hoje, tá? Na minha humilde residência, na minha humilde cozinha, com a minha frigideira caríssima. Mas é ótima, não gruda, tá? Maravilhosa essa frigideira. Vou tampar, tem que tampar a marca, né, gente? Que eu não vou fazer propaganda de graça pra ninguém, que eu não sou besta. Então, vamos lá. Eu não faço roteiro, gente, eu não faço script, eu não. Simplesmente eu pego o celular e eu gravo. Eu decido. Pode ser que futuramente eu melhore essa questão, mas eu não consigo. Eu sou assim mesmo, sabe? Eu gosto de. Eu acho bonito quem consegue fazer um roteiro, organizar tudo direitinho, falar, fazer um script. Mas eu não consigo, porque quando eu vou escrever, eu não sei, eu me perco assim nos pensamentos. Tipo, eu tô pensando uma coisa, igual aqui quando eu tô falando com vocês uma coisa. Eu tô pensando uma coisa, tô lá escrevendo, aí de repente aí já vem outro pensamento, aí eu já me perco, entende? Não sei não se vocês vão entendendo o que eu tô querendo dizer, não. Eu não consigo não, a minha mente era um pouco desorganizada, sabe? Tem umas coisas que, vamos supor, se eu for no centro, eu tenho que fazer uma lista, porque senão eu vou esquecer o que eu vou comprar. Na real mesmo, eu esqueço. Aí eu faço uma lista, aí na minha mente eu já vou criando o caminho, aonde eu vou passar primeiro, aonde eu vou passar. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Aonde eu vou, assim, uma sequência das lojas que eu vou entrar primeiro, né, pra ficar uma coisa mais organizada. É isso que eu queria conseguir também fazendo nos meus vídeos, sabe? Criar esse roteiro, criar um script, mas por enquanto eu não consigo não. Mas um dia eu chego lá.
Gente, vou falar para vocês aqui o motivo que eu comecei a gravar, né? Vocês já sabem, quem me acompanha aqui já sabe. Eu queria deixar registrada a minha vida aqui, por conta que às vezes eu tenho esquecimento, depois do Covid, a minha memória ficou um pouco afetada. E também com as minhas vivências, as minhas experiências, o que eu já passei na minha vida, sabe? Eu tentar, de certa forma, ajudar alguém, sabe? Servir como um exemplo do bem. Tipo, a eu estou passando por essa fase que ela passou, então eu não vou por esse caminho, porque ela fez esse caminho, não deu certo. Não que os caminhos sejam iguais, né? Cada um tem sua trajetória, sua caminhada. Mas, tipo assim, se uma pessoa pode, como é que se diz? Deixar um exemplo de vida para você, né? Sobre algo que ela já errou e que porventura aquela pessoa também está naquele mesmo caminho, ela já vai ter um norte ali, uma base que aquilo ali não é para ela, né? Oxê, a minha gata fungando ali pelo nariz. Eu pensei que tinha chegado gente aí, tava falando comigo. Então, gente, aí esse é o motivo que eu decidi começar a gravar, né? Eu vou levar aqui o tripé para a mesa para preparar meu café aqui com vocês. E o motivo que eu parei esse tempo, que eu falei para vocês que esse tempinho que eu parei, gente, eu sou aleatória, meu Deus. Foi por conta da vergonha. Por quê? A minha casa, ela é muito, como é a palavra? Sem privacidade, sabe? Tipo, eu tenho criança, uma menina de 4 anos, é, e às vezes ela traz outras crianças para cá para brincar. Eu fico aquele barulho. Aí toda vez, é impressionante, toda vez que eu vou pegar o celular, olha a minha cara, porque eu acordei agora há pouco. Toda vez que eu vou pegar o celular para gravar, sempre chega alguém. E eu não consigo falar quando tem alguém aqui em casa, do jeito que eu tô falando assim agora, bem espontâneo, eu fico com vergonha. Do que as pessoas vão pensar, do que vão achar. Fica olhando pra mim assim com o olho torto e dizer, ei, tá se achando, agora quer ser blogueira. Então é essas coisas que fazem a gente travar, entende? Pelo menos no meu caso, eu acredito que da grande maioria. O que as pessoas vão pensar? Qual o pensamento das pessoas com relação a nós? Então isso faz a gente travar. Isso me trava. É, mas eu estava bem pensativa esses dias. Eu ia colocar a mão assim, mas pode ser que bata no microfone. Eu estava bem pensativa esses dias. Estava pensando aqui comigo. Digo, meu Deus, por que eu estou me importando com a opinião alheia, a opinião das pessoas? Sendo que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não correr atrás, ninguém vai correr atrás por mim. Se eu não, se o meu sonho, se eu não correr atrás, se eu não sonhar, ninguém vai sonhar, ninguém vai realizar por mim. Então, por que essa vergonha? Por que esse medo? Se eu vejo que para outras pessoas dá certo, então por que para mim e para você não pode dar certo? Essa questão do dar certo é sobre isso que eu quero falar agora, nesse outro ponto. Porque assim, eu decidi que eu não quero mais trabalhar para, como é que eu posso dizer? Trabalhar para pessoas, sim, mas eu não quero trabalhar para uma pessoa específica. A minha vida toda, desde meus, ah, acho que 12 anos, 11 para 12, sempre trabalhei para alguém assim, tipo, especificamente, tipo, CLT, casa de família, babá, cuidador de idoso, planificadora. Eu já trabalhei de muita coisa, muita coisa. Só não trabalhei de mais coisa ainda porque tem pessoas que não dão oportunidade. Eu trabalhei em restaurante, pizzaria. E eu
eu tô numa fase, assim, que eu tô querendo mais, assim, um tempo com minha família, com meus filhos e comigo mesma, principalmente comigo mesma. Quando a gente trabalha fora, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô induzindo ninguém a sair do emprego, gente. É o meu pensamento, tá? É o meu pensamento, é o meu ponto de vista. Eu não quero mais trabalhar para ninguém. Trabalhar fora, sim, mas que seja para mim, entende? Então, assim, desde o momento que você decide, você toma uma decisão e você quer empreender, você quer trabalhar para você. Mas se você ficar dentro de casa, não vai acontecer. Não vai cair do céu. Então você tem que correr atrás. Só que o medo paralisa, né? Então eu estou tentando várias formas de conseguir ganhar uma renda na qual eu não preciso mais trabalhar especificamente para uma pessoa, entende? Eu me afiliei na Shopee desde o ano passado. A gente está em, acho que é fevereiro ou é março. A gente está em março. Hoje são, acho que é 9 de março de 2026. Todos os meus vídeos eu gosto de falar a data. Quando eu não falo é porque eu esqueço. Porque às vezes eu sei que daqui a um tempo vai vir uma pessoa aqui nesse vídeo e vai ficar perdida, né? Aí eu gosto de falar. Então, eu me afiliei à Shopee, eu acho que foi em outubro do ano passado, gente. Eu não me lembro muito bem, na minha cabeça é um pouco esquecidinha. Mas eu acredito que foi. Só que eu me afiliei, eu comecei a estudar sobre a Shopee, como era que eu fazia para ganhar dinheiro. E assim, eu achei muito difícil. Não é, gente, não é difícil, mas eu achei por conta que eu sou uma pessoa que eu vim ter acesso à internet já um pouco velhinha, sabe? Com meus 30 e poucos anos. Foi quando vim ter acesso à internet. Então, eu estou agora com 43 anos. Então, muita coisa ainda para mim é novidade. Às vezes eu falo assim que eu sou burra, minha mente é travada, mas aí ao mesmo tempo eu peço perdão para mim por me xingar, porque eu não sou burra, não sou travada. Eu só não tive informação. Então, eu dei uma parada. Eu parei. Também me afiliei em outras plataformas e também achei muito difícil. Aí eu digo, não, isso não é pra mim não, eu parei. Mas aí depois eu fico refletindo, por que que não é pra mim? Eu vejo muitas pessoas dizendo que começou do zero, que não sabia nem mexer no celular e hoje em dia conseguiu. Então tudo é pra nós, desde que a gente se esforce. Aí é como se você, quando você força muito sua mente, eu percebi, quando você força muito a mente, você paralisa. Você não consegue raciocinar, você não consegue pensar direito. E foi isso que eu fiz. Quando eu dei essa parada, aí passou-se uns meses pra frente, aí eu digo, eu vou tentar de novo. Aí parece que quando a gente volta, parece que toda vez que a gente volta vai abrir novos ares, assim, novas ideias, novos pensamentos. E você vai conseguindo aquilo que você não sabia naquele primeiro momento, você diz, ah, meu Deus, isso era tão fácil. Quer dizer, então, que era assim, era tão fácil. Porque muitas vezes você não consegue, porque você está com a cabeça muito cheia, você tá se cobrando muito, você está esperando muito de você, sendo que você está aprendendo. Você está iniciando naquilo ali. E ninguém nasce perfeito, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce andando. O bebezinho, ele nasce, ele tem que passar todo o processo. E para poder andar, ele tem que primeiro encaminhar. Como é? Engatinhar, né? Engatinhar. Depois que ele engatinha, que ele começa a andar. Então, da mesma forma, somos nós adultos. Né? A gente tem que ter um começo. E todo começo é difícil. Todo começo é doloroso. Porque a gente vai se cobrar muito. A gente vai entristecer, porque a primeira coisa que a gente entristece qual é? A gente espera apoio da nossa família. E quando se trata de internet, não espere apoio da sua família, porque eles vão ser os primeiros a criticar, a rir, a tirar sarro da sua cara, tirar onda. Então, assim, na minha família tem as pessoas que eu. Barulho é isso? Barulho estranho aqui, que meu negócio pingando. Tem as pessoas que eu escolhi a dedo. É, tipo, minha filha, né? A minha filha que mora comigo atualmente, ela sabe, quando eu vou fazer alguma coisa, eu digo, filha, eu tô pensando em fazer isso. Aí é interessante você ter uma pessoa que lhe dá força. Ela diz, mãe, faz, mãe, tenta, vai dar certo, sabe?
Mas já tem outros que fica, isso não dá certo, isso é coisa da sua cabeça, não sei o quê, vai trabalhar, não sei o quê, essas coisas, sabe? Como se na internet não fosse um trabalho. É um trabalho. Então, quando foi semana retrasada, eu acho, uns 15 dias, eu acho, eu digo, quer dizer, quer saber, eu vou deixar essa vergonha de lado, porque nenhum filho meu chega para pagar a conta minha, nem um irmão meu, nem um parente chega para dizer assim, tá precisando de alguma coisa, vou pagar isso para você. Então, você que tem que se virar para ter suas coisas, para pagar suas coisas, mesmo porque nem é obrigação de ninguém, né? Mas só que a gente se trava por conta dessas coisas, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, vão rir. Então, assim, eu aprendi a fazer as coisas primeiro de boca calada. Agora, quando eu faço as coisas, eu não saio mais falando, sabe? Como eu falei aqui, a não ser que seja uma pessoa específica ou duas, que eu conte assim, que eu sei que vai me alavancar, me dar força para continuar e não desistir. Aí, depois que eu voltei para a Shopee de novo, eu minha mente já destravou mais, eu já estou assistindo muitos vídeos para aprender, pego muito dicas com as meninas lá da plataforma que fazem as lives ao vivo. Já fiz 4 lives. Então, assim, é um pouco difícil, constrangedor, porque quando você começa a fazer a live lá dentro da plataforma, as pessoas não te conhecem, né? Então ninguém vai parar. Você vê lá, fulano entrou, mas não permanece, sabe? Então fica você e o robozinho lá falando. E eu tenho que colocar na minha cabeça que todo começo é assim, que todos que chegaram lá um dia teve que passar por esse processo. Então você não vai alcançar o propósito sem passar pelo processo. O processo é necessário para que você aprenda, para que você cresça, para que você expanda. E já faz um tempo que Deus ele tem me mandado mensagens para eu empreender. Eu tenho recebido muitas mensagens do Senhor, ele mandando eu empreender. Só que, voltando ao assunto do medo, sempre é o medo, sempre é o medo. Eu fico pensando, se eu colocar e não der certo, se eu fizer e não der certo, se eu fizer e não vender. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, é assim mesmo. Eu não vou já fazer uma coisa e chegar num lugar e já vender de primeira. As pessoas vão ter que se acostumar comigo, vão ter. Então, assim, eu vou ter prejuízo no começo, eu vou ter dias que eu não vou conseguir fazer vendas. Da mesma forma que é na internet, é no mundo físico, né? Nas coisas físicas. Mas, como eu decidi que eu não quero mais trabalhar para pessoas específicas, é tipo ser mais uma CLT, eu não quero mais ser CLT, eu quero ter minha independência financeira e minha independência de tempo, sabe? De espaço, minha independência geográfica. Tipo, eu sonho muito trabalhar com a internet para eu ter mais tempo, assim, para minha família, para os meus filhos. Então, assim, se eu ficar esperando, não vai acontecer nunca. Então, eu vou ter que tentar, ter que dar a cara a tapa mesmo, botar a cara aqui, ó, na tela, deixar a vergonha de lado e quem quiser falar, me chamar de blogueirinha, quem quiser dizer agora, ela grava vídeo, conteúdo pra internet, eu não tô mais nem aí. Tô mais nem aí. Ninguém vai pagar minhas contas. Como todo mundo diz aqui que eu vejo nos vídeos, ninguém paga, vergonha não paga boleto. E é verdade, gente, é verdade. Enquanto eu ficar aqui no sofá, de barriga para cima, olhando para o céu, esperando o milagre acontecer, pensando, quando a gente só pensa, não resolve. A gente tem que ter ação, né? A gente tem que agir. Aí hoje, gente, eu decidi que eu vou retomar minhas gravações. Eu vou todos os dias, né? Que eu posto um videozinho curto. Esse vai ficar um pouquinho longo, porque é uma breve explicação do porquê que eu comecei na internet e do porquê que eu travei há uns meses atrás e o porquê que eu decidi retomar, né? Como eu já falei para vocês aí na medida que eu fui falando do vídeo, acho que vocês estão entendendo. É que eu me enrolo um pouco ainda, né? Porque, como eu falei para vocês, eu vim ter acesso à internet há pouco tempo. Então, assim, tem muita coisa que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender, que eu tenho que melhorar aqui, porque tem pessoas me vendo do outro lado. Então, o que eu puder trazer de melhora é não por mim, mas pelas pessoas que me acompanham, que acompanham a minha história, entende? Que eu fico muito feliz, porque quando eu criei esse canal, eu pensava que ia ser só eu e eu mesma.
Deus e eu mesma, né? E na medida que foi passando, eu fui percebendo que foi inscrevendo pessoas no meu canal. Então isso quer dizer que eu tô passando algo de bom. Eu tô passando algo de bom para alguém, né? Isso me deixa muito feliz, porque meu intuito é esse, é passar algo de bom. E isso me deixa muito feliz. Então eu já tô com alguns inscritos aqui. É isso, eu fico muito feliz. Diego, eu tô gravando, viu? E isso me deixa muito feliz. Então é isso. Aí eu decidi. Esse é aqui, já foi lá, foi? Ela botou tudo na máquina, tu viu? É o lençol mesmo, os brancos, né? Ela tá em casa? Tá. Então hoje. Se tu for sair, fechar aí, filho. É assim, eu não vou cortar não, vou deixar assim, que é pra vocês entenderem. O porquê que eu tenho vergonha de gravar aqui em casa, porquê que eu tava travada. Porque é sempre assim, agora foi o meu filho que entrou aqui. Eu não vou cortar não, gente, eu vou deixar, tá? É, aqui é mundo real, história real. Vou deixar aqui para vocês verem que você que também está aí do outro lado, que está passando pela mesma coisa que eu, travada, com vergonha, é isso aí, ó. Eu podia ter parado, não podia. Mas eu falei logo, tô gravando. Por que que eu falei? Filho, tô gravando. Porque às vezes ele entra escutando música, às vezes ele entra falando alto. E a gente sabe que aqui na plataforma, né, não tem certos não, acho que não tem música, não pode passar música. Às vezes também eles chamam uns palavrão. Aí eu avisei, eu tô gravando, mas eu não parei. Então é isso, gente, vida real. É vida real, é isso que eu quero trazer pra vocês, sabe? Vida real. A gente tá vivendo um tempo assim, meu pessoal, que é tudo muito automatizado, tudo muito robótico, tudo muito perfeito. E a gente sabe, a gente que tá do outro lado da tela, a gente sabe que não existe perfeição. A gente pode melhorar e tentar aperfeiçoar tudo aquilo que a gente tá fazendo, a gente pode melhorar. Mas perfeito só Deus. Não existe perfeição. Aí, por exemplo, vai ter dias aqui que eu vou aparecer arrumada, maquiada, que eu não gosto muito de maquiagem, não, sabe? Mas vai ter dias que eu vou ter vontade de me maquiar, eu vou me maquiar. Aí dá um up, dá um up. Mas eu não me vejo assim na obrigação de quando eu for gravar eu estar sempre maquiada. Porque sempre com o cabelo solto. Porque é vida real, gente, que eu quero trazer para vocês. É realidade, entendeu? Ah, eu não estaria sendo eu. Estaria sendo, não, eu estaria sendo uma pessoa falsa, uma pessoa rotulada. Aí eu vou gravar agora. Então, peraí. Vou fazer isso no cabelo, não sei o quê. Não, beleza, quem faz, não estou criticando, não estou julgando. Ótimo quem faz. Mas é que eu não tenho saco para essas coisas, sabe? De estar alisando cabelo, de estar não sei o quê. Eu gosto assim de ser mais espontâneo, quando a coisa vem no meu coração e eu falar. E eu trazer aquilo que o meu coração está cheio no momento. Porque se eu, né, gente, eu tô falando de quem tá aí do outro lado que faz isso, não, pelo amor de Deus, me entenda, eu tô falando eu. Se eu enfeito demais, aí eu termino esquecendo o que eu ia falar, eu perco o foco. Aí não vai ficar aquela coisa espontânea, vai ficar uma coisa forçada. E no meu canal, eu não quero isso, eu não quero nada forçado, sabe? Eu gosto de ser bem espontânea, bem gravar aquilo que Deus coloca no meu coração na hora, aquilo que dá vontade de eu falar na hora, e eu sou assim. Mas vai ter dias que vocês vão me ver aqui bem arrumada, mais bonitinha, do que essa cara aqui de cansada, né? Principalmente agora que eu estou trabalhando na Shopee, eu tô sempre comprando um produtinho aqui e ali, porque também eu não tinha acesso à Shopee. Eu já ouvi falar, mas eu não conhecia. E eu vendo esse mar de pessoas falando que afiliado está ganhando dinheiro, assim, assim. Então, como é o meu sonho, né, trabalhar em casa, ter uma renda em casa, aí eu pensei, por que não? Me afiliei. Então, vez ou outra, assim, eu não comprava, sabe? Eu não sou de comprar na internet. Não porque eu não gosto, mas é porque eu não tenho condição financeira para estar comprando na internet. Então a Shopee, ela dá ela é uma plataforma assim que eu estou, sinceramente, eu estou muito apaixonada, porque ela dá muitas formas de você crescer lá dentro, de você ter uma oportunidade, sabe? Tipo, eu não tenho cartão de crédito, porque eu perdi todos os meus cartões de crédito. Perdi, não foi perdi no lixo na rua, não. Perdi porque meu nome sou eu. Então, tem a opção lá de você pagar no Pix. Aí eu fico lá garimpando as coisas como é o nome? Da gringa, assim.
que tá no preço bom, geralmente, uns cordãozinhos bonitinhos, um batom, sabe? Uma máscara de cílios, às vezes tá por R$ 4, R$ 5. Aí eu tô com R$ 10 no Pix. Aí eu já vou, faço o Pix, e aí, quando é frete grátis também. Se não for frete grátis, eu não compro não, porque não compensa, né? Porque o frete é muito caro. E geralmente as coisas que eu tô comprando cobra frete, mas é R$ 1 e pouco, gente, de frete. O negócio que vem da China. Você pagar R$ 1 e pouco de frete. Aí tudo isso eu tô aprendendo lá dentro da plataforma, porque eu vejo as meninas fazendo live, aí elas se emperequetam toda, né? Coloca cordão, batom, não sei o que. Aí sempre a mulherada pergunta, ah, que batom bonito, amiga, não sei o que lá. Então tudo isso é estratégia, né? Aí ela fala, ah, eu comprei aqui, menina, na Shopee, vou subir aqui para vocês verem o produto. Aí a gente fica acompanhando, fica vendo, né? Fulano tá comprando, tá comprando, tá comprando. Aí esse cordão é tão lindo, essa blusinha, não sei o quê. Então, tudo isso é estratégia que você vai ter que estudar e trazer para você, para a sua vida. Eu já fiz algumas vendas, fiz, mas foi para minha sobrinha, que ela compra muito o Shopee. Foi para um vizinho, que ele também é afiliado, mas ele não tem tempo para se dedicar, para estudar e colocar algumas coisas em prática, que ele trabalha fora, então ele não engajou muito na plataforma, né? Então eu disse, tira isso pra mim, que aí a comissão já vai pra tu. E também tem minha filha, quando tira as coisas, ela tira na Shopee e eu converto o link, né, pra comissão vir pra mim. Mas assim, para vender pra alguém assim na live, nos clipes lá que a gente coloca, eu não consegui vender ainda. Mas eu sei que eu vou conseguir, entende? Se eu coloquei na minha cabeça que é isso que eu quero, então eu tenho que estudar, procurar estratégias e correr atrás, porque não vai cair do céu. Agora, se eu posto um vídeo hoje, eu faço uma live hoje e amanhã, 2, 3, 4 dias eu já não faço mais, aí fica difícil, que é o que está acontecendo comigo, por conta desse negócio da vergonha e dessa falta de privacidade. Porque a live, você tem que ter um canto mais reservado, né, mais silencioso, para você fazer. Porque criança gritando, correndo, filho escutando música, marido escutando música alta, tudo isso atrapalha, né? Principalmente no engajamento. Ninguém quer estar do outro lado comprando uma coisa e conversando com você e um barulho de música lá no fundo, de criança gritando. É chato, né, gente? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro também, que tá do outro lado. Mas aí eu vou criando estratégias. Eu decidi que a partir de hoje eu não vou mais parar nem de fazer minhas lives, nem de gravar aqui os meus vídeos pro YouTube. Porque eu sei que, por mais falha que eu seja, sabe? Mas eu sei que cada um tem uma coisa boa dentro de si que pode transmitir, que pode levar para alguém. E quando a gente erra na vida, e a gente aprende com aquele erro, por que não eu compartilhar aquilo ali com alguém e saber que eu posso ajudar de certa forma? Porque na época que eu era mais jovem, às vezes, eu nunca tive amigo, né? Já falei no vídeo aqui, eu nunca tive amigo. Todas as pessoas que eu pensava que eram meus amigos só foi para me lascar, só foi para, entende? Vocês entendem, né? Me lascar. São pessoas assim que eu convivi que eram falsas e que, tipo, você contar uma coisa e aquela pessoa já contar para outra pessoa. Então, já foi uma coisa que eu aprendi, né? E pode ter as exceções aqui. E eu admiro muito, eu acho muito bonito quem tem amigo. Mas eu nunca tive uma pessoa que pudesse contar. Sempre as pessoas vinham para chorar no meu ombro, mas sempre quando era eu que precisava, ninguém tinha tempo. Entende? Enfim, isso é outro assunto, deixa pra lá. Eu já falei isso aqui no vídeo aqui, que eu não tenho amigos. E meu amigo é Deus, assim, é a única pessoa que eu entro no meu quarto lá, ajoelho, às vezes não ajoelho, às vezes oro sentada, às vezes até deitada, mas eu sempre dou prioridade para orar de joelhos ou em pé, para falar com Deus, assim, porque é o único que eu posso contar todas as minhas dores, o que eu estou passando, o que eu já errei, pedir perdão e eu saber que Ele está ali para me aconselhar, me ajudar e me mostrar um caminho a seguir, né? Um caminho bom, um caminho certo, um caminho de luz, um caminho de paz. E assim, gente, então eu decidi hoje, então eu vou, como eu não posso ficar só esperando o retorno cair da internet, enquanto não cair um retorno da internet, então eu tenho que procurar um produto físico, né, para vender. Aí ou um ou outro vai dar certo. E eu sei que vai. Já deu certo, em nome de Jesus. Então hoje eu vou na rua, vou no centro, vou comprar
os ingredientes do que eu tô pretendendo fazer e eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero dar força também pra vocês. Principalmente para as mulheres que é mãe, que quer empreender, que tá sem ideias. Eu também não tenho muita ideia não, já peguei essa ideia da internet, ó, minha filha tá chegando. Aí vocês vão ver agora o que eu tô falando. Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, as coisas que eu comprar, a realidade aqui da minha cidade. Porque tem gente que diz assim, ah, façam, façam, vocês vão vender muito, vai chover dinheiro. Eu fiz 3.000 reais no mês. Não sei se é verdade. Eu acho que depende, não estou dizendo que é mentira, mas eu acho que depende muito de cada cidade. Da cidade que você mora, do poder aquisitivo das pessoas. Ó, viu? Aqui na minha cidade vai ser assim, ó. Assim, ó. No meu bairro, então, nem se fala. Então, tem que tentar. Ó, chegou. Minha vidinha chegou, tá vendo? Sobe aqui pra mim te mostrar. Aqui, ó. Ó, o motivo aqui que eu não quero mais trabalhar fora, gente, tá vendo? Pra ter tempo pra tomar conta. Porque eu tenho dois moços e um rapaz. E eu sempre trabalhei fora. Nunca tive tempo pra cuidar dos bichinhos. Minha mãe quem tomava conta. É linda, gente, meu bebê. Então, assim, mamãe ama muito. Isso aqui foi meu fim de rama. Quando eu tive Bárbara, eu tava com 38 anos. Não foi, mãe? Minha princesa é linda. Então é isso, gente, porque já o vídeo já ficou longo demais. Ficou muito longo, eu não quero deixar muito longo, porque fica cansativo, né, pra quem tá do outro lado assistindo. Olha o microfone de mamãe pra não bater, tá? E eu vou gravando pra vocês, tá? Quando, as coisas que eu for comprando, quanto eu gastei, as coisas que eu for fazendo, quanto eu vendi. Eu espero do fundo do meu coração que vocês aí emanem muita positividade, muito pensamento de paz e de luz para mim, assim como eu desejo para vocês, do fundo do meu coração e do fundo da minha alma. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Que Deus é cachorro, é gato, é tudo, gente, é pássaro. Deus abençoe a vida. Beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima.